você sustenta a sua própria luz? No vídeo de hoje vamos falar sobre light work. É muito comum a gente ver sobre shadow work e que é muito benéfico. Assim, vale muito a pena você fazer isso. Só que vai chegar um nível que você vai ter que ir para uma próxima fase. E que fase seria essa? O do light work. Porque no caso do shadow work, que é esse trabalho com a sombra, e que vale muito você entrar nesse estado, porque você vai se conhecer, você vai entrar em feridas, vai se desconstruir, sabe? Tudo aquilo que você acreditava que você era, ali você mergulha. E para você fazer esse trabalho, você vai precisar ter, assim, sem ego, sem nada. Porque é algo que vai mexer intrinsecamente com tudo, vai revirar a sua casa de perna, assim, vai ficar tudo de pernas pro ar. Mas é algo assim que realmente é benéfico. Só que eu não estou falando para as pessoas que estão no nível do shadow work. Sim, continua, é incrível. E veja, não é sobre um e termina e começa o outro. Vai intercalando, né? Uma coisa não é escrito na pedra. Você pode, naturalmente, você vai intercalando entre um e outro, porque é muito sutil, assim, eu percebo, pelo menos no meu mundo, que o light work com o shadow work, ou seja, o trabalho com a luz e o trabalho com as sombras, é algo que intercala o tempo todo. Então, não é sobre me graduei no shadow work e agora eu só vou trabalhar com a luz. Não, é algo que vai intercalando. Mas eu quero trazer aqui somente o light work, porque eu acho legal falar sobre isso e eu não sei se tem tanto conteúdo assim sobre. E eu vou trazer também a minha perspectiva e meu ponto de vista. E todo esse trabalho, né, que a gente pode colocar com o Yin Yang, ele existe o símbolo do Yin Yang e que basicamente tudo isso é alquimia. Você tá fazendo alquimia. Quando você navega nesses dois, e que eu gosto muito de usar o símbolo do peixe, veio muito pra mim assim, né, esse arquétipo do peixe sobre navegar nessas duas energias, e que é realmente esse trabalho de alquimia. Porque no shadow work, beleza, você tem toda ali aquela desconstrução e inclusive, assim, continua fazendo. Mas se você já... Teve até um vídeo no TikTok que eu falei, né, que eu até usei um termo assim, que veio numa leitura, que eu falei assim, caraca, você vai chegar já no pré-sal, você já tá no subsolo, de tanto que você cava. E é isso. Então, se você já fez o seu trabalho com as sombras, vamos ir para um outro polo? Porque o que acontece, eu percebo... E vamos lá, uma pergunta que vinha assim, né? Só de trazer isso. Pri, mas como que você soube? Qual foi o momento que você falou assim, putz, agora não é mais light work, não é mais shadow work, agora é light work? Eu nem sabia muito desse termo, primeiramente. Mas é que venhamos e convenhamos, acho que hoje eu tô num espaço de reconhecer que a minha vida inteira eu trabalhei com shadow work. A minha vida inteira. E era sempre um espaço de o que tá de errado, o que tá de errado, o que tá de errado. E aí veio o Axis, né, há uns 2 anos mais ou menos, trazendo esse ponto de vista de e se não tivesse nada de errado? E aí mudou muito, assim, a forma como eu olho pra minha vida. Mas até então, era sempre essa coisa de, putz, o que tá errado e tudo mais. E aí depois de Axis, eu pude prestar atenção no sentido de que eu não sou um objeto que tá quebrado e que precisa ser consertado. E eu comecei a olhar para as minhas potências e tudo mais. Então eu reconheço que a minha vida inteira, meus 30 anos, eu já fiz shadow work. Agora é um espaço de, ok, eu já me conheço o suficiente, já tenho uma noção, sabe, do que eu quero, do que eu não quero. Eu já tenho uma consciência, uma base, um espaço de percepção interna mesmo, sabe, de saber o que não é, o que não é, o que pode, o que não pode aqui. E agora sobre, ok, agora eu quero expandir muito mais. Não é um lugar de eu não tenho consciência. Lógico, de novo, não é sobre... Quer dizer que você nunca vai voltar para isso? Voltar, né? Você não vai acessar o shadow work? Não. É no lugar de... Agora, o meu foco tem que estar em sustentar toda essa luz. Sustentar toda essa consciência. Sustentar toda essa expansão. Porque não é mais sobre cavar os mistérios, cavar... Não que eu não vá, não vá acessar isso. Percebe? Agora é um espaço de, ok, eu tenho toda essa bagagem. Eu dou muito esse exemplo nas leituras, que é tipo assim, você reuniu recursos, ferramentas, agora você tá de frente para uma mata. Você tem todas as ferramentas para você acampar de noite, para você fazer essa viagem.
agora vai, agora caminha, agora sustenta tudo aquilo que você aprendeu, sabe? É igual você tivesse toda a parte teórica, agora vai pra vida. Você já se conhece o ponto suficiente para você viver, agora vai viver. Exemplo, eu me conheço o suficiente para me perceber quando eu tô em ambientes externos. Tá, agora vai pros ambientes externos, sabe assim? Tipo assim, eu percebo que na minha vida já deu esse espaço de... Ai, por que eu não faço aquilo? Por que isso? Por que dá errado isso? Por que não dá certo isso? Não, agora é muito lugar de... Ok, como eu me percebo nesse ambiente? Como que eu sustento a minha grandeza nesse ambiente, nesse ambiente, nesse ambiente? E de novo, aqui é algo muito sutil. Talvez para algumas pessoas, observando isso, recebendo isso, falam, Pri, mas parece muito shadow work. E qual é o limite de um para o outro? Me vem algo muito assim sutil e para cada pessoa vai ter um limiar. Mas dentro do meu ponto de vista, eu percebo que ambos sendo internos, o shadow work de você com você, também o light work de você com você, eu percebo muito que o light work fala muito sobre a vida, o viver. Sabe todos os sonhos que você quer viver? Todas as realidades incríveis que você quer viver? Enfim, todas as mágicas que você quer viver? Pra mim, o light work tá muito ligado com isso. Não é mais um lugar de o que me impede de viver o light work. Tipo assim, o shadow work pra mim é uma vibe de o que me impede de acessar a vida que eu quero. Tem essa pegada. Agora o light work tá, o que se requer para que eu vá viver isso necessariamente? Eu sei que para alguns pode ser a mesma coisa. Eu consigo ter uma percepção. Talvez eu faça um outro vídeo, trazendo mais exemplos e mais vivências, né? Porque o light work eu tô começando a realmente a aplicar isso de fato, né? É tanto que eu tinha um serviço, um produto que era o caderno de shadow work. E ele tinha muitas pessoas que estavam gostando, que estavam acessando e tudo mais, só que pra mim parecia ainda meio vazio, ainda não tava assim, sabe? Eu tava meio que protelando isso. E aí veio a consciência de que o que faltava era o light work. Pra ter essa integração. Só tinha o lado das sombras, assim, e agora vem esse aspecto do light work, que eu estou trabalhando nisso. Inclusive, se você quiser acessar isso, que agora não é mais caderno de shadow work, é a alquimia interna, onde a sombra e a luz se encontram, porque é essa integração desses dois polos. E para mim, o light work vem muito sobre... outro ponto que para mim, Priscila, traz muito essa distinção entre o shadow work e o light work também. Eu percebo que quanto mais eu vou acessando o light work, mais eu vou entrando com o meu corpo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava fazendo o shadow work, vinha muito sobre processos mentais. Que o caderno de shadow work tem 6 módulos só com caderno, com perguntas com esse cunho, né? Mas é muito um espaço mental, assim, de você entrar no seu subconsciente, no seu inconsciente. Então é muito sobre algo misterioso, sabe assim? Você rodando no piloto automático, você não sabendo por que você age assim, e aí as perguntas vêm para desbloquear isso. Então, para mim, o shadow work vem muito nesse espaço mental inconsciente, que as perguntas já são relevantes, sabe? Só que no light work, né, no trabalho com a luz, me vem muito sobre, exemplo, o FT. Eu tô usando muito FT, sabe? O sistema nervoso. Porque você pode, inclusive, intercalar o shadow work com o light work junto com o FT, junto com alguma ferramenta que englobe, né, que inclua o seu corpo. Porque é exatamente sobre isso. Inclusive, depois desse vídeo, provavelmente eu vou fazer um outro, já vou gravar em seguida, sobre você tanto acolher a sua criança interior, que é do caralho, porém, existe uma fase que, tipo, já deu também, que eu percebi que, ok, eu já tava nessa fase da criança interior, e minha criança interior já tá acolhida, lógico, às vezes aparece alguma questão, sim, mas eu consigo conversar com ela, eu sei conversar com ela, eu sei quando ela se apresenta. Só que, recentemente, me veio a consciência que a
adolescente interior tava largada. E aí é sobre qual é o processo de você saber que já deu esse processo de criança interior. De novo, não é que ele já deu, você nunca mais vai olhar, mas tipo, você já fez o trabalho, você já tem uma base ali consistente pra trabalhar com isso. Agora vai pra uma outra, sabe? Agora, no meu caso, é um trabalho constante com a minha adolescente interior. E tá sendo assim, incrível, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, provavelmente em seguida. Que também, percebe, a minha criança interior veio muito com esse trabalho do shadow work. Agora com o light work, tá vindo muito a minha adolescente interior, né? Que pra mim, na minha vida particular, assim, ela traz muito sobre autoestima, necessariamente. Enfim, eu vou falar mais isso no outro vídeo. Mas o light work, pra mim, né, o trabalho com a luz, vem muito sobre esse ancorar essa luz. De exemplo, eu protelei muito pra fazer a alquimia interna, começar a fazer os vídeos ali, no caso da alquimia. Por quê? Veio que eu não tava, o meu corpo, exemplo, eu tinha a ideia, beleza, é isso, é sobre alquimia. Vamos falar sobre alquimia. Vamos falar sobre light work. Eu gravava, vinha a ideia, vinha aquela coisa, eu vou fazer. Só que na hora de eu fazer mesmo, de eu gravar os vídeos, de eu falar sobre isso, eu não fazia. Eu travava. Sistema nervoso. E eu comecei a fazer FT, que é aqueles toquezinhos que vocês já sabem. Comecei a fazer FT. E aí eu comecei a perceber que, tipo, era uma resposta do meu corpo. Então, percebe? Não é mais um lugar de eu estou inconsciente sobre isso. E é esse o limiar pra mim do shadow work com light work. Não é um lugar de eu já tenho clareza do que eu quero. Eu tenho clareza sobre o que é a minha mente falando, o que é o campo de outra pessoa, o que é o meu corpo, o que é uma resistência minha mesmo. Percebe? Se eu não tivesse essa clareza, aí eu ia já pro shadow work, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Sabe quando você entra num campo que tá todo escuro? Eu não tô mais em alguns pontos da minha vida nesse estado totalmente escuro. Eu já tenho muita clareza sobre vários aspectos, como eu mesmo funciono. E de novo, não quer dizer que eu não faça esse trabalho também. É um limiar, é como se fosse um gradiente. Podemos dizer assim, pelo menos eu vejo, que é igual o nascer e o pôr do sol. Nascer e o pôr do sol. Não é algo assim que deu 6 horas, pum, já ficou noite. Não, é algo que vai clareando, vai escurecendo. É um gradiente. Quando você vê, pum, já tá de noite. Eu percebo isso. Então, o light work, pra mim, vem muito nesse lugar de trabalhar com o corpo, sabe? Ok, eu já tenho clareza sobre o que eu quero, eu tô percebendo que o meu corpo tá com uma resistência. Aí eu vou lá, faço FT e eu percebo isso. Então tá muito claro, assim, pra mim, sobre esses lugares. Eu já sei o exemplo, trazer um exemplo que eu tô fazendo aqui agora. Eu estou num desafio de transformação financeiro. Eu já sei exatamente os lugares que eu quero frequentar, eu já sei exatamente o valor que se requer pra essa vida. Não tô falando aqui do como, porque o como aí seria a mente racional entrando, então é infinitas possibilidades. Mas eu já sei o que eu quero. Agora é um lugar de, tá, como corpo, vamos sustentar isso, vamos sustentar essa quantia de dinheiro, corpo, vamos sustentar estar nesses ambientes, corpo, vamos sustentar essa luz toda, essa potência toda. Percebe? Não é mais um lugar de, eu quero, mas não sei o que. Não, eu já tenho clareza exatamente dos lugares e tudo mais. Entendeu? Então, pra mim, isso já faz parte mais do light work, né? Do trabalho com a luz. Então, quando você já carrega uma clareza suficiente sobre você, de autoconhecimento, eu acho que você já tá na hora de começar a trabalhar com a luz. Eu espero muito que esse vídeo traga clareza pra quem está nesse processo. Porque às vezes você passa anos e anos e anos, né? Fuçando uma coisa que você já passou, já deu. Sabe assim? Já caiu de maduro? De novo, esse trabalho interno de autoconhecimento, porque independente de ser light work ou shadow work, isso é um termo, naturalmente, né? Se a gente for colocar, é basicamente você se conhecer, isso não acaba nunca. Você sempre vai descobrir mais pedacinhos, mais nuances de você. Mas
Quando você dá um nome para isso, quando você nomeia, quando você tem clareza interna e direciona realmente o seu foco, a sua atenção para aquilo, isso pode expandir de um jeito totalmente diferente e que ao expandir esse jeito totalmente diferente, você vai começar a alquimizar, a atrair, puxar, magnetizar ferramentas diferentes também para o seu, de acordo com a fase da sua vida, entende? Então, quando eu tava muito nesse processo do shadow work, vinha aquela sensação de, putz, não tá criando mais, sabe? Não tá criando algo diferente. Parece que eu tô fazendo as mesmas perguntas, não vem quase nada de novo. E aí, quando eu fui pro light work, né? Falei, não, agora eu estou trabalhando com light work. Foi um diálogo interno, tá? Tipo, ok, agora já deu esse processo. Agora eu estou oficialmente no light work. Eu conversei comigo mesmo. Eu estou agora no light work. Ok. Se abriram coisas diferentes. E aí eu pude perceber, inclusive, isso vai refletir nos meus serviços e negócios. Porque agora não é mais o caderno de shadow work, é alquimia interna. Ali é um processo de alquimia. Inclusive, foi esse processo de reconhecer que eu sempre fui uma alquimista, sabe? Independente do que esse termo signifique para você. Mas ali eu pude reconhecer. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo da minha adolescente interior. Só que independente disso, é sobre você reconhecer esses processos, sabe? Então, pra mim, fica muito nítido sobre quando é um e quando é o outro. Talvez nesse vídeo aqui eu não tenha talvez eu não consiga ainda trazer em vocabulário português, sabe assim? Possa fazer um outro vídeo depois, mas eu espero que pelo menos energeticamente você consiga perceber, e aqui vem a nuance bem sutil, sobre um aspecto e o outro. Lembrando que é algo que é um gradiente, né? Não é algo preto ou branco. Ele mescla, tá bom? É isso, espero que esse vídeo tenha te trazido clareza sobre esse processo. Se você quiser entrar dentro da alquimia, o link vai estar aqui embaixo. E eu te vejo então no próximo vídeo.